Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e é um prazer e uma honra tê-los aqui comigo para mais essa formação. Hoje iremos falar sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos que a Igreja nos propõe neste intervalo que vai da Ascensão do Senhor até o Pentecostes. Em que consiste essa unidade dos cristãos? E qual a relação íntima da unidade dentro da Igreja Católica? Se você quer saber mais sobre isso, comigo até o final desse vídeo e tenho certeza que você sairá daqui com uma nova compreensão sobre a unidade da Igreja e a unidade dos cristãos. E tudo que trarei aqui não será uma mera expressão da minha opinião, mas estará tudo aqui dentro do Catecismo da Igreja Católica, ou seja, será ensinamento e doutrina católica que eu irei trazer para vocês. A unidade é um dos atributos da Igreja de Cristo, que são 4. A Igreja ela é una, santa, católica e apostólica. Sem essas 4 características, não podemos falar da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja fundada por Jesus Cristo tem que possuir necessariamente essas 4 qualidades, esses 4 atributos que não vêm da própria Igreja, mas vêm do próprio Senhor, que dotou a Igreja com essas características. Falar da unidade da Igreja é falar, sobretudo, dessa íntima relação que temos entre nós, membros da Igreja, e o nosso fundador, Jesus Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros e juntos formamos o que a Igreja chama de Cristo total, ou seja, o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Portanto, é impossível falar em unidade da Igreja sem fazer menção a Cristo, que é a cabeça. Portanto, falar da unidade da Igreja é falar, sobretudo, da nossa unidade com Jesus Cristo. Uma outra forma, uma outra imagem para se falar dessa unidade da Igreja em relação aos membros da Igreja e Cristo é a imagem esponsal, ou seja, a união de Cristo como esposo e a Igreja como a sua esposa imaculada. Portanto, Cristo é o esposo e nós somos a noiva predestinada a casarmos, a unirmos com o nosso amado Jesus Cristo. Enquanto que na imagem do Cristo como cabeça e nós como seus membros, nos traz a visão de uma unidade, de um único ser, um único corpo, que é a Igreja unida a Cristo. Já na imagem do esposo e da esposa, nos dá a visão de uma relação de amor entre o Cristo que amou a sua Igreja e se entregou por ela e nós que estamos destinados a viver esse amor para com Cristo. É muito bonita essas duas imagens. O Cristo como cabeça da Igreja e nós como os membros e também do Cristo como esposo e a Igreja como a sua esposa. E no final compreendemos bem essa imagem quando compreendemos o que significa o matrimônio na Igreja Católica, onde já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, a unidade da Igreja se dá nessa imagem de amor entre Cristo e sua Igreja. E essa unidade nos é garantida por meio dos sacramentos. Por meio do batismo, nós somos enxertados no corpo místico de Cristo. É a partir do batismo que somos unidos, ligados a participar da vida de Cristo, sobretudo de sua morte e ressurreição, os seus sofrimentos e a sua glorificação. Esse é o itinerário da Igreja, o itinerário do próprio Cristo. Sofrimento nesse mundo para ganharmos a glória da ressurreição e a vida eterna no céu. Contudo, essa unidade que é característica essencial da Igreja, desde o início ela é ameaçada primeiramente pelos nossos próprios pecados, que nos faz romper a nossa relação de unidade com Cristo. Portanto, cada vez que pecamos, nos separamos de Cristo, mas temos por meio dos sacramentos, sobretudo o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, a graça de sermos novamente reinseridos no corpo místico de Cristo. E no mistério, no sacramento eucarístico, o próprio Cristo se doa por nós como sacramento de unidade, sacramento de amor, onde o seu próprio corpo
corpo é dado por nós e participando da unidade da comunhão com o corpo de Cristo, estamos unidos a toda a igreja no mundo inteiro. Por isso a Eucaristia ela é chamada de sacramento da comunhão e da unidade. Nessa igreja una e única, desde os seus primórdios, surge a tentação da divisão, da escisão. E os apóstolos, sobretudo São Pedro e São Paulo, são unânimes em combater e nos convidar a combater esse espírito de divisão e convocarmos sempre a orar pela unidade da igreja. Porém, ao longo dos séculos, essas iniciativas diabólicas de divisão sempre esteve presente, e sobretudo por meio da heresia, da apostasia e do cisma. Sobre esses termos, trataremos em outras oportunidades com maior detalhes para compreender o que significa cada um deles. O certo é que, com esse espírito de divisão, a cristandade, que durante séculos viveu unida, aos poucos, a unidade da igreja, que é marcada pela unidade de fé, mesmo com esses ataques iniciais e que sempre houve ao longo dos séculos, a igreja conseguiu permanecer unida na mesma fé, no mesmo rito e nos mesmos sacramentos ao longo de séculos, mais precisamente 1500 anos aproximadamente, até que surge a Revolução Protestante e põe seriamente em risco a unidade dos cristãos. É óbvio que já no ano 1000, por volta do ano 1000, houve a separação, o chamado cisma do Oriente. Porém, muitos elementos de unidade se conservavam entre os cristãos orientais e os cristãos ocidentais. Porém, o cisma mais grave se dá justamente com a Revolução Protestante, pois nega completamente a sucessão apostólica, os dogmas da igreja, enfim, uma verdadeira revolução que de fato traz a cisão para dentro do cristianismo. Por isso, a necessidade de orar, pois só Deus poderá de fato reunirmos todos novamente em um só rebanho e um só pastor. E a restauração, a unidade dos cristãos só é possível na verdade. Não há outro meio de se querer promover a unidade dos cristãos a não ser encarando a realidade tal como ela é, ensinando as verdades reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós tendo consciência do que somos. A Igreja Católica possui uma identidade própria. Todos os cristãos católicos devem conhecer de verdade a sua igreja. Os nossos irmãos separados também têm a sua identidade própria e devem se reconhecer dentro da sua realidade, compreender quais são as doutrinas de seus fundadores e por quais motivos eles se separaram da Igreja Católica. Porém, o que existe no mundo atual é uma completa falta de identidade, tanto de católicos como dos protestantes. E, sobretudo, porque os protestantes não conhecem verdadeiramente a Igreja Católica. Ao longo da história foi criado um espantalho, ao longo da história, ao longo dos séculos de divisão, nesses últimos 500 anos após a divisão, foi criada uma falsa imagem da Igreja Católica, onde a imagem que os protestantes têm da Igreja é uma imagem completamente falsa, uma imagem de uma igreja idólatra, de uma igreja completamente distinta do que realmente é a Igreja Católica. Portanto, o primeiro passo para que haja um verdadeiro diálogo é cada um conhecer a si próprio e conhecer o outro tal como somos, e não essa falsa ideia repleta de preconceitos que existe tanto do lado católico como do lado protestante. E para finalizar, eu quero trazer a leitura do Catecismo nos capítulos 818 e 819, onde nos diz em que consiste verdadeiramente a unidade dos cristãos. Capítulo 818. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas, ou seja, da cisão protestante, e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguídos de pecado de separação. Ou seja, uma coisa foi o pecado cometido por Lutero, por João Calvino e tantos outros foram responsáveis pela cisão protestante. E do lado católico também muitas pessoas que deram contra-testemunho, escândalos promovidos por sacerdotes que acabaram com o estopim para que houvesse essa cisão. Essas pessoas sim responderão por pecados de separação. Mas os fiéis que hoje já nasceram em um ambiente protestante não podem ser culpados por promover a separação. Continuando. E a Igreja Católica abraça com fraterna reverência e amor, justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados
incorporados em Cristo e por isso, por razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Portanto, tanto nós católicos quanto os protestantes somos todos cristãos, pois temos a fé em Jesus Cristo, embora haja entre nós uma série de incompreensões. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. A palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele, e chamam por eles mesmos para a unidade católica. Então, este é o ensinamento da Igreja, não negando em nenhum momento a sua identidade de igreja fundada por Cristo, mas que reconhece nas igrejas protestantes, nos irmãos separados, elementos de verdade, pois onde estão preservados a verdade católica, ali está a verdade de Cristo. É inegável que nas igrejas evangélicas encontramos esses elementos. Portanto, a partir desses elementos de unidade, devemos dialogar de forma que a verdade resplandeça, todos se unam novamente à unidade católica. Espero que tenha ficado claro esse posicionamento da Igreja sobre a unidade dos cristãos. Fiquem todos na paz de Deus e, como sempre, aquele abraço.